Olá, muito bom dia. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Portal das Artes. Eu sou Marika, eu estou aqui no nosso estúdio e hoje vou conversar com uma amiga. Eu estou a falar de uma mulher cheia de sensibilidade, cheia de poesia, e estou a falar de uma artista, grande artista com um enorme talento, da Helena Jardim. Sejas muito bem-vinda, Helena. Muito obrigada, Marika. Fico muito contente por teres aceito este convite assim prontamente. E quando nós começamos a gravar os nossos podcasts e depois escrevemos uma lista de pessoas que gostaríamos que cá viessem, e tu foste logo assim uma das primeiras pessoas. Eu quero trazer a Helena porque realmente admiro muito o teu talento que está aqui. Fala por si, não preciso falar mais nada sobre isso. Admiro-te muito pelo teu talento enorme, gigantesco, e realmente pela tua sensibilidade, e também senti-te sempre como uma mulher com os pés na terra. Então é assim uma admiração enorme que eu sinto por ti. Então estou muito contente de estares cá. Sim, obrigada, muito obrigada pelo convite e pelas tuas palavras, que são sempre de motivação e também muito inspiradora. E deixa-me também dizer-te que se hoje eu tenho estas coisas para mostrar e se ganhei coragem para vir aqui mostrar, porque como já deves ter percebido, eu acabo por ser um bocadinho tímida nesse sentido. E tu foste uma das pessoas que também me encorajou, que numa determinada altura, quando nos conhecemos, também contribuíste para algum crescimento e também para, de certa forma, apoiar a minha evolução nesse sentido, de me tornar um pouco mais aberta, um pouco mais receptiva ao que vem de fora, e isso foi um grande contributo que tu deste. Que bom, fico contente. Por isso eu também admiro o teu trabalho nesse sentido, porque não foi só a mim que tu fizeste isso, eu sei que há mais pessoas que estão a despertar ainda de alguns ensinamentos que tu passas, e estás de parabéns. É sempre inspirador estar rodeada de pessoas assim. Obrigada. Obrigada, Helena. Então, Helena, conta-nos um pouco sobre ti, sobre a tua jornada de vida. Eu conheço-te, mas não sei muitas coisas assim. De onde é que tu vens? Eu imagino-te assim uma criança já a pintar logo desde criança com pincéis na mão, não? Então conta-me um pouco como foi a tua... Não, bem, se queres recuar até os tempos de criança, podemos fazer isso. A minha infância foi bastante privilegiada, no sentido em que eu cresci com 5 irmãos e tive essa sorte de ter, à partida, já os meus 5 melhores amigos, e vivia numa casa onde havia espaço para brincar muito, e nós também não tínhamos muito entretenimento propositado, ou seja, os nossos pais não escolhiam as nossas atividades, deixavam-nos para além da escola. Nós depois éramos livres, para além da escola e das tarefas, para ajudar lá em casa, nós éramos livres para fazermos o que nós quiséssemos, e isso para mim foi uma grande vantagem, embora na altura eu via que os vizinhos tinham um Super Mario e achava que aquilo era muito melhor do que... Uau! que era muito giro e que eu gostava de ter o Super Mario em casa, mas hoje vejo que só tenho a agradecer o facto de ter tido a possibilidade de criar as minhas próprias brincadeiras. E sempre que eu estava aborrecida, a única coisa que me apetecia fazer era desenhar. Comecei por ter essa ideia através do meu irmão. Tenho um irmão que desenha também muito bem, também é um artista, embora noutra área. E ele faz o quê? Qual é a área? Ele recupera motas retro, motas antigas. É o Valério Jardim. Ele tem um projeto muito giro, ele também é muito criativo. Todos os meus irmãos são muito criativos, mas expressam-se de formas diferentes. E este meu irmão expressava-se na altura através do desenho, e eu, como estava sempre atrás dele,
porque nós tínhamos horários escolares compatíveis, eu queria fazer tudo o que ele fazia e eu era aquela chatinha que estava ali ao pé do mano, e quando ele desenhava eu também ficava com essa vontade. E comecei assim, mas era desenhos a lápis. Eu ia desenhando pessoas e depois mais tarde a prática do desenho foi desenvolvendo para o retrato, porque como eu era um pouco introvertida no que diz respeito a expressar os meus sentimentos, era a minha forma de dizer que gostava das pessoas. Oh, que lindo. Uau, e hoje em dia ainda fazes isso? Hoje em dia ainda faço isso, continua a ser a minha motivação mais verdadeira, mais genuína. Portanto, como ainda tenho muito jeito para as palavras, eu, quando gosto de alguém, pinto, fico com vontade de pintar essa pessoa e fico com a esperança que essa pessoa perceba a mensagem. Então eu lembro que o meu primeiro retrato foi o retrato do meu pai. Depois, mais tarde na universidade também pintei a minha mãe. Portanto, tu tiraste belas artes visuais. Tirei artes plásticas Ramoncino, portanto, aqui na Madeira. Portanto, eram 3 anos de prática de artes plásticas, depois os últimos 2 anos eram pedagógicas. E depois comecei a receber encomendas. As pessoas vão vendo o trabalho, viram que tinha algum jeitinho, que eu conseguia fazer com que os desenhos lembrassem as pessoas, então comecei por fazer encomendas. E isso também é uma coisa que me motiva imenso, porque acabo por estar. Eu sinto, quando eu faço uma encomenda, sinto que as pessoas também querem fazer aquilo que a intenção é a mesma, ou seja, as pessoas quando encomendam um retrato da sua mãe ou dos seus filhos é também para demonstrar afeto a essas pessoas. Okay, então exato, eu sinto, só que elas não sabem pintar. Sim, claro. Então eu sinto que estou a prestar um serviço, que estou a colaborar naquela demonstração de afeto, e isso também faz de mim cúmplice nesse ato, e acho uma coisa bonita. Acho que eu fico contente quando consigo fazer isso. Quando as pessoas recebem um trabalho e dizem a minha mãe vai adorar, claro. E isso é super gratificante. E hoje em dia faço isso a par das aulas. Vou dando aulas num ateliê particular. O ateliê Helena Jardim? Sim, o ateliê Helena Jardim, que fica ali no Funchal. E consigo realizar essas duas paixões que eu tenho, não é? De ensinar e de pintar. Consigo conciliar as duas coisas até agora, o que faz com que eu fique contente. E tu, portanto, começaste a fazer retratos já em criança. Também gostas de pintar outras coisas ou sempre foi só retratos? Eu consigo pintar outras coisas. Mas esta é que te apaixona? Sim, o meu interesse maior é mesmo a figura humana, no geral, mas não são figuras humanas quaisquer. Eu não me consigo motivar, por exemplo, para pintar só pelo exercício de praticar com uma figura humana desconhecida, por exemplo. Então, conta-me um pouco mais sobre esse processo. O que é que isso te traz? Para pintar, pelo menos na forma como eu pratico, existem 2 motivações, que são as encomendas, ou seja, alguém que me pede, então eu fico motivada porque, como já disse, sinto que estou a servir com o dom que eu vou desenvolvendo, portanto acho que ponho esse dom ao serviço de outro. E a outra forma de sentir alguma motivação é quando gosto de alguém, quando admiro alguém e quero representar isso. Quero representar isso. Ou então, também às vezes penso num conceito, numa ideia, e quero uma ideia que me está a causar algum transtorno, algum assunto que eu estou a tentar resolver, e tento representar isso na tela como uma forma de catarse. Ok, esse é o poder da arte, né? Sim, e resulta. Eu sou suspeita, mas resulta. E como eu só gosto de pintar figura humana, arranjo uma maneira
de representar esse conceito, essa ideia, através de uma figura humana. E isso é um desafio. E quando eu consigo fazer isso, fico toda vaidosa. Mas depois não digo a ninguém. Depois não digo a ninguém. Guardo os... às vezes enrolo as pinturas e fico lá no ateliê durante anos até eu resolver aquele assunto e conseguir libertar a tela. E também, como eu sou peco um bocadinho por o perfeccionismo, às vezes também fico a olhar para a tela e pensar isto ainda não atingi aquilo que eu queria atingir. Porque também tenho os meus objetivos a nível técnico. Claro. Eu gosto de pintura realista e existem resultados que eu quero atingir. Existem artistas que eu admiro e persigo a nível técnico, não é? Tenho o meu gosto muito pessoal também a nível da pintura e tenho, por exemplo, uma coisa que me faz querer, para mim é um desafio autoproposto, não é? Eu gostaria de um dia conseguir representar a pele, a carne, de uma forma que se olhe e que se consiga sentir quase que a temperatura do corpo. Eu acho que tu já fazes isso. Mas eu gostava de olhar e conseguir sentir a temperatura do corpo, porque isso é uma coisa muito rara, muito rara. E eu vejo isso, ponho isso como uma utopia e aquilo motiva e vou perseguindo aquilo, não interessa se vou demorar 5, 6 anos, 20, mas é isso que eu tenho de perseguir. Se calhar se um dia ficar satisfeita nesse aspecto, se calhar passo para as paisagens. As paisagens para mim neste momento são frustrantes, porque eu adoro tanto estar na natureza e delicio-me com aquele esplendor, mas sempre que tento fotografar ou pintar sinto-me bastante incompetente e isso é desafiante. Pois, deve ser uma coisa muito interna, imagino, porque... Imagino que facilmente farias uma belíssima paisagem. Sim, imagino. Mas tem a ver com esse sentimento, não é? Sim, pois. Sim. Ainda não faço ideia de como é que se consegue passar aquele sentimento que se sente no topo da montanha para uma tela. E como isso me parece uma tarefa muito assustadora e nem me meto, faço uma experimentação ou outra só para poder praticar, até porque eu tenho que praticar diversos temas, porque tenho de preparar para os meus alunos. Os meus alunos pintam aquilo que lhes apetece, aquilo que os motiva e eu tenho que me sentir competente para ajudá-los. É nesse sentido que eu pratico paisagem, para poder depois guiar uma pintura de paisagem. Sim. Helena, conta-me um pouco, eu imagino fazer este tipo de pintura que existe um início, meio e fim. Há surpresas pelo caminho, como que isso, por exemplo, aqui a pintura intuitiva nunca sabemos o que vem seguir, o quadro muda totalmente, mas imagino que aqui há um plano e como que depois tu sentes, como que tu colocas o teu olhar aí, onde é que vem, explica-me um pouco sobre isso. Esse processo criativo, não é? Como que tu vives esse processo de pintar, de criar? O processo criativo tem vindo a mudar nos últimos tempos, como tantas outras coisas em mim, não é? Isso é bom. Se nós estivermos a falar destas três pinturas... Queres falar um pouco sobre estas? Se nós estivermos a falar destas 3 pinturas que eu fiz, não são encomendas, portanto eu fiz por iniciativa própria, fiz a partir de uma motivação bastante pessoal, cada uma das 3. Como é que começa? Bem... De onde é que vais buscar a tua inspiração? De onde é que isso surge? Por exemplo, aqui este quadro... Tu tens um modelo ou não? Não sei se estou fazendo perguntas assim. Não estás. Estás à vontade. Eu fiz este quadro numa altura em que estava a refletir sobre uma questão que me estava a causar alguma ansiedade ou alguma frustração e lá está, quando estou nesse estado, o melhor que eu tenho a fazer é ir para o estúdio e pintar.
não só, também gosto de conversar sobre as coisas, mas pintar ajuda-me a acalmar. Claro. E esta pintura foi feita a partir e queria representar um assunto que tinha a ver com a confiança, e andava nessa altura com muitas conversas sobre o que é confiar, e deve-se confiar e não confiar, portanto, e estava no fundo quase que a sentir uma necessidade estava em conflito com uma crença que me foi incutida desde criança, que era a questão de não se deve confiar em ninguém. E estava a reconhecer que essa crença me estava a atrapalhar em algumas áreas da minha vida. Porque lá está, cada um depois vai ter a sua experiência, mas eu aprendi ao longo do tempo que não confiar nas pessoas, às vezes, em algumas situações, não é o mais inteligente, não é o mais adequado e nem é o mais justo, nem para os outros, nem para nós próprios. E andava muito à volta dessa questão de confiar e de não confiar, muito atenta a esse tema, e também estava a acontecer, também nessas alturas às vezes parece que atrai, não é? Eu ouvi uma entrevista, por acaso, do Frei Fernando Ventura, que estava a falar sobre conflitos, sobre a conversa começou nas guerras, depois passou para os conflitos, e de repente ele estava a falar daquela ideia que nós abordamos na escola, que já não me lembro quem é que... não me lembro quem foi, quem é que saiu com esta, mas existe muito aquele princípio de que a minha liberdade começa onde a do outro... não, a minha liberdade acaba onde a do outro começa. Isso, muita gente gera a sua vida assim, e em alguns momentos eu também adotei quase que esse lema. E ouvi pela primeira vez alguém a pôr isso em questão, de uma forma bastante curiosa. Então, uma das coisas, eu lembro-me de estar a ouvi-lo dizer que então se a minha liberdade acaba onde a tua começa, se eu quiser continuar com o exercício da minha liberdade, tenho que te aniquilar. Tu não podes estar na minha vida, não podes estar à minha frente. E ele identificou essa crença como o princípio de todas as guerras. Ok, uau! Sim, ele estava a falar das guerras a nível mesmo de conflitos entre países, certo. Mas lá está, países nós também somos países, exato, somos mundos diferentes. Claro. E podemos passar do geral para o indivíduo. Claro. E depois surgiu, fiquei muito surpreendida, parecia que estava a ouvir uma coisa nova, mudei um bocadinho alarguei a minha perspectiva em relação a este assunto. E depois surgiu a ideia de representar a confiança como algo essencial para que nós possamos exercer a nossa liberdade. E então este tapete, esta figura que desenrola este tapete, está numa situação em que não sabemos bem se ela está a desenrolar o tapete ou a recolher o tapete. Mas o tapete representa o espaço em que nos movemos, o nosso espaço íntimo, o espaço para onde convidamos os nossos amigos, a nossa família, as pessoas que entram na nossa vida. Adoro, estou apaixonada apaixonada. E então é neste desenrola, tapete, oferecer partilhar a nossa visão com os outros, permitir-nos sermos livres e ver se as outras pessoas também conseguem respeitar o nosso espaço como um espaço sagrado, se conseguem manter esse respeito quando estão no nosso espaço mais íntimo. Por isso é que não se percebe muito bem se ela está a desenrolar o tapete ou a enrolar o tapete, porque às vezes também é preciso saber. Vou enrolar o meu tapetinho porque não estou a sentir. Tem a ver com esse respeito também por nós próprios, sabemos resguardar também o nosso espaço quando precisamos, não é isso? A ideia é essa. E também aqui fica representado a ideia também de expansão do nosso espaço.
Porque imagina, estamos aqui, se eu abrir, queres dançar num espaço confortável, eu abro o meu tapete. E se tu abrires o teu tapete, nós podemos dançar num espaço maior. E não disse, ela tem poesia ali. Não é nada de original, eu vou tirando daqui, vou colando e vou adaptando ao que me acontece. E depois fico um bocadinho mais calma, porque eu percebo que já houve tanta gente que falou sobre os assuntos que me perturbam e não me sinto tão sozinha nessas questões. Claro que sim. É isso. Então é isso. O título deste trabalho é Confiança. E depois existem outros símbolos aí que estão codificados e que são já mais pessoais. A modelo acabou por ser eu, porque eu não tenho que me preocupar com a minha remuneração. Muito bem pensado. Mas um dia, se calhar, vou ter essa possibilidade de contratar modelos. Mas para já, às vezes, uso a minha figura para representar, para treinar, para praticar. Porque é muito mais fácil. Eu tenho a ideia do que é preciso fazer para obter a imagem que eu pretendo, é mais fácil. Mas, se calhar, um dia gostaria de ter modelos. Seria interessante. E poderia dizer mais coisas, mas vou cortar. E aqui os outros dois? Queres falar um pouquinho sobre eles? Sim, podemos falar aqui deste autorretrato. Pronto, já estás a rir. Sim, isso quer dizer que estás a rir e não estás a reconhecer. Pronto. Por acaso não me estava a reconhecer. Pois esse é o impacto que este autorretrato tem tido. Por duas razões. Porque tu se calhar nunca me viste com aquela cara e não. Pois não. Nunca me viste com aquela cara, mas aquela cara é bastante frequente. Por exemplo, se eu fizesse um autorretrato toda sorridente e a dançar em cima de qualquer coisa, a minha mãe ia olhar e ia dizer, mas quem é esta miúda aqui? Quem é esta miúda que está sempre, que nunca tem nada para dizer e que está sempre muito séria? Como se o mundo estivesse em cima das costas dela. Mas este retrato causa-me algum prazer ver a reação das pessoas, porque ninguém me reconhece. Pois, não, isto está pendurado com lá. Os teus retratos, acho que retratam muito, pois são é, muito e reais. O autorretrato parece uma tentativa, parece um falhanço. Não, nada disso. Mas eu podia interpretar como tal. Exato. Porquê? Porque estes quadros estavam pendurados no meu ateliê, o ateliê é visitado pelos meus alunos e pelos meus amigos, e até agora só houve uma pessoa que olhou e perguntou assim: é a tua irmã? Eu: não, sou eu. Por acaso, quando tu me lembraste, disseste que querias trazer um autorretrato. Mas tu não estavas a perceber qual era. Na verdade, já tem aqui dois. Não, é um autorretrato. E quando eu comecei, quando eu coloquei na parede lá no ateliê, eu apercebi-me que as pessoas iam lá e diziam assim: ai, aquela Dimitra, ai, aquela não sei quantas, isto é o senhor não sei quê. E depois passavam pelo meu e não comentavam. E eu: eles não perceberam que sou eu, isto deve estar mesmo muito mal feito. Depois andei uns dias com a fotografia ao lado, a fazer comparações, a verificar como eu faço para os meus clientes. A verificar, então, mas o nariz está bem, os olhos está bem, a boca está bem, está tudo bem. Como é que as pessoas não me reconhecem? Até que houve uma aluna que me disse: então, mas isto não se parece credo, isto não se parece nada consigo, está sempre a rir. E eu pensei: pronto, é isto, eles realmente não me veem com esta cara. Mas a verdade é que quando eles vão embora eu fico assim. Eu não fico a rir o resto do dia. Adoro. Então é assim que eu me vejo e eu olho para aquela cara e fico toda contente a pensar assim: finalmente consegui me representar, consegui fazer um autorretrato que me represente. Que lindo. E se tiveres curiosidade em relação ao fato do Pokémon... Estou curiosa. Sim. O fato do Pokémon, este Pokémon chama-se Pikachu. Lembram Pikachu. Sim. Eu não percebo nada de Pokémons, eu não percebo, até bem pouco tempo. Lembram que tenho os 3 filhotas que falavam nem Pikachu. sabia o que era o Pikachu.
Só que o fato... este fato foi usado... foi usado por uma pessoa... pela última pessoa que eu pensaria que poderia comprar este fato e vestir este fato. E foi uma grande surpresa, porque é uma pessoa que eu respeito imenso, mas é uma pessoa bastante silenciosa, pelo menos para as pessoas de fora. E quando eu percebi que aquela pessoa tinha andado pela casa com aquele fato, eu, mas como? Não liga? Não conseguia imaginar, não conseguia imaginar tal surpresa. E então achei curioso, porque, quer dizer, enquanto eu, que sou toda séria em casa, depois vou para as aulas e parece que sou assim a animação do lado da sala, e as pessoas estão sempre a contar comigo para dizer uma piada ou para animá-las. Acho que as pessoas vão lá mais para isso do que às vezes para pintar. Mas sim, tento, eu acabei por aprender isso com a minha mãe. A minha mãe é uma ótima anfitriã, ela sempre recebeu muito bem, sempre adorou ter gente em casa. E ela, quando tinha pessoas em casa, ficava sempre super contente e depois contava connosco que éramos os tais palhacinhos que animávamos as visitas. E eu acho que apanhei isso desde pequena. Então, quando alguém chega ao ateliê, mesmo que esteja num dia mau, a coisa tem que mudar, porque as pessoas não têm culpa, não é? Okay. Não têm que levar com as minhas coisas. Mas, então, o facto dessa pessoa que eu conhecia como sendo uma pessoa super introvertida e até chamaria de tímida, depois em casa é uma maravilha, é uma coisa mesmo surpreendente, muito bem disposta, muito animada, e então nos últimos anos tem sido uma belíssima surpresa. Eu assim, então, mas isto é o inverso daquilo que algumas pessoas fazem, isto se calhar aqui isto aqui é genuíno, porque em casa é que interessa, não é? Exato. E então achei piada o facto do Pokémon e pedi o fato emprestado. Aí tens um pouco... Porque tem um pouco essas duas essas quase, não diria duas faces, porque não me sinto falsa, né? Sim, mas claro, esses dois comportamentos que são naturais, toda a gente tem essa diferença, nós somos sempre iguais. Então tem essa parte do Pokémon que à primeira vista causa ali uma gargalhada, mas depois tem outra parte que é a parte mais, se calhar mais verdadeira. Mas não sei se mais verdadeira, porque isso parece não, mas e o Pokémon, este Pokémon em particular, o Pikachu, foi inspirado num rato. Portanto, a figura do rato também é interessante, o comportamento de um rato. De um rato que é silencioso e que vai fazendo a sua vidinha e que aparece quando ninguém está a ver e que vai ali e trata de si quando ninguém está a ver. E depois quando as pessoas aparecem, quando há muita confusão, os ratos desaparecem. Portanto, eu achei que isso também poderia ser algo a adicionar no meu sabes? Então, cada quadro tem toda uma história por trás. Tem. Sim, acaba por ter, e tem mais coisas, tem mais elementos que não vou partilhar, mas eu acho isto piadas para mim é um entretenimento, é arranjar uma maneira de representar ali aquilo que quer dizer, mas ao mesmo tempo não ter que revelar, ou seja, também é a minha necessidade de ter algum controle sobre quem sabe a minha história, por uma questão também de proteção, pelo menos até agora eu acho que é preciso. Pronto, mas enquanto tu crias, sentes realmente esse poder que a arte tem, de criar tem, de pintar tem, de decorar por dentro também, não é? Para trabalhar os teus assuntos. Às vezes eu própria surpreendo-me com isso, porque, por exemplo, quando eu comecei a pintar o fato Pokémon, eu pintei porque era engraçado, porque um dia eu achava o máximo, eu não percebia muito bem porque, mas achei que tive a ideia, e quando eu estou com
com a mesma ideia muitas vezes, paro de questionar e pronto, vou fazer. E depois os significados vão surgindo quando eu estou a pintar naquele tempo. Assim como este começou com uma coisa mais simples e depois a coisa vai evoluindo. Como aquele retrato da minha amiga Dimitra, que começou por ser uma homenagem a uma conquista dela. E foi uma conquista que eu presenciei e que me inspirou imenso, então eu achei que tinha que pintar a Dimitra. Era um gesto de amizade. E quando eu acabei, percebi-me que sem eu querer, sem eu ter planeado, aquela pintura estava carregadíssima de significado. Significados. Sim. Até os significados que eu não planeei. O facto dela ter trazido o chapéu para a sessão e ter sido aquele chapéu, com a história daquele chapéu, foi inesperado. E é essa a beleza da arte, não é? Sim, e das relações. Sim. Da abertura aos outros, de ouvirmos os outros. É uma beleza. Eu costumo dizer que fazer arte é quase como escrever cartas da nossa mente inconsciente para a nossa mente consciente. E acho que a nossa mente inconsciente já sabe tudo. Nós é que vamos depois sabendo, não é? Na medida que a criamos, é assim menos eu sinto. E o que tu contas também acaba por ser um pouco isso. Portanto, por vezes sentimos que não tem assim nenhum significado especial, mas depois percebemos que tem muito mais, não é? E surgem muito mais significados e para mim esse é o poder da arte. Por isso, por exemplo, eu aqui faço outro tipo de processo, que é a pintura intuitiva, e digo sempre para os alunos: confiem na vossa arte, mesmo se eu dou uma sugestão. Isso é tão difícil. Mas confiar nisso, de não querer ter nada de perfeito, mas sim simplesmente fazer arte, porque isso tem um poder enorme de... Sem questionar tanto, não é? E de nos conhecermos melhor, não é? Porque aquilo é como se escrever cartas e eu vejo aqui, está aqui, uau, não estava à espera, não é? Então, de onde é que isso veio? E depois aqui eu noto que também se eu guardasse isto, se eu tivesse pintado e tivesse escondido, penso que também teria tido um efeito diferente até para mim própria, porque as pessoas que vêm e que comentam também adicionam significado. Também, lindo. Também as emoções que, por exemplo, que vão ressignificar eu ainda agora mais. Gosto muito mais deste autorretrato pelo facto de ninguém me reconhecer. Tornou-se uma coisa engraçada, ou que poderia ter sido uma frustração. Pois. Porque houve uma tentativa antes desta, que eu acho que também foi uma tentativa feliz a nível da fisionomia, mas que também ninguém me conhecia porque estava séria. Então, esta foi a minha segunda tentativa de fazer um autorretrato e pensei, ok, então ninguém me reconhece porque eu estou séria, então vou por aqui, vou-me disfarçar de Pokémon para ver se alguém... Vou-me disfarçar de Pikachu, pode ser que assim alguém me reconheça. Mas... Maravilhosa, sério, maravilhosa. Mesmo linda. Estou apaixonada. E depois é uma liberdade, porque é um privilégio também. Também só consegui fazer isto agora, porque pela primeira vez consigo passar muito tempo a pintar sem estar preocupada com se é uma encomenda ou não, se vai ser vendido ou não. E isso é o que permite fazer arte mais genuína, porque quando existe uma expectativa de um cliente ou de uma exposição, as coisas mudam, claro. Fico muito mais condicionada. Exato. Não faço as coisas como sinto, faço como eu acho que o cliente pretende ou como eu acho que ele vai gostar ou aceitar, e o cliente tem sempre alguma palavra a dizer, portanto acaba a ser uma co-criação. E no final eu não sinto o trabalho como meu. Ok. Porque a composição não é minha. Muitas vezes os retratos são feitos a partir de uma fotografia que me enviaram, portanto a composição já está feita, já está decidida, as cores estão decididas, eu só fico responsável pela parte da técnica. E acaba por ter
algo meu, mas já muitas decisões estão feitas. Ok, Por isso é que no meu site eu nem sequer tenho muitos trabalhos, porque as pessoas então, mas tu já fizeste tantos trabalhos e porquê que não divulgas? Porque não os sinto como meus. Não... Ok. E quando tu fazes uma encomenda assim, Helena, só uma curiosidade, tu sentes que tu tens que conhecer as pessoas antes, tens que saber alguma coisa dessas pessoas ou é simplesmente pegar na fotografia? Ajuda quando eu conheço. Porque quando eu não conheço, a única forma que eu tenho de avaliar o meu trabalho é uma fotografia. E às vezes essa fotografia nem representa bem aquela pessoa. Portanto, eu não faço ideia. É como pintar um bocadinho às cegas. Eu sei que estou a copiar a fotografia, mas eu não faço ideia se há ali algum pormenor que não está a representar a atitude. Porque, no meu entender, para nós podermos estar a falar de um bom retrato, a atitude da pessoa tem que estar ali representada. Claro, exato. Por isso é que ninguém me conhece quando eu estou muito séria, porque só os meus pais sabem e os meus irmãos. Portanto, falta essa noção de como é que é a atitude da pessoa quando eu pinto estranhos. Quando pinto amigos ou familiares, aí é tão difícil, é frustrante, porque eu conheço a pessoa. E fico ali quase que obcecada a pensar não, isto ainda não parece aquela pessoa. E às vezes eles próprios já estão contentes e eu não estou, porque vejo a pessoa de outra maneira. Lá está. Helena, qual é o projeto que até hoje mais gostaste de fazer ou mais, sei lá, mais realizada te sentiste, ou são todos? Tens algum momento assim que tivesse marcado, não sei, na tua jornada criativa? Não quero magoar ninguém, porque gostei de todas as pinturas que eu fiz. Não, há uns projetos mais desafiantes e os projetos que são mais desafiantes depois acabam por ficar gravados na memória de uma maneira diferente. Posso-te falar, por exemplo, de um projeto que eu achei que me causou emoções tão contraditórias, que foi um projeto para um cliente que implicou uma deslocação até à residência desse cliente e que implicou que eu fizesse uma espécie de residência artística no meio de uma floresta. Foi um desafio, não é? Teve coisas maravilhosas e outras coisas mais assustadoras, mas falando da pintura em si, o desafio era colocar 14 pessoas da família e do círculo íntimo desse cliente, 14 pessoas dentro de um barco a navegar num mar revolto. Lindo. Com Jesus Cristo ao leme. Portanto, eu percebi a tua cara, também foi essa que eu fiz, tipo... Portanto, eu não escondi a minha surpresa, a minha estranheza ao cliente quando me começa a descrever o que é que ele pretendia e eu assim, oh meu Deus, mas eu não sei se quer pintar isto, então, mas eu nem sequer sou uma pessoa religiosa, eu nem sequer é assim que eu vejo a fé, e depois ele dava-me aquelas fotografias todas soltas, assim, uma fotografia de uma pessoa que já tinha partido, depois uma fotografia da filha em posições que nem sequer encaixavam, eu assim, mas eu não vou conseguir fazer isto, mas ao mesmo tempo era um desafio que eu não fazia a mínima ideia de como é que ia realizar. Tudo tornava aquilo quase impossível, mas eu queria tanto sair daqui. Eu queria tanto sair daqui durante os tempos que eu disse, sim, vou e faço. E cheguei lá e eu ainda não tinha as fotografias, ainda não tinha a tela e lá fui. Mas confiava lá está a confiança, confiava no meu cliente, confiava que não era um desconhecido, por isso é que também fui. E então esse projeto foi tão agoniante, porque ele teve tantas ideias diferentes ao longo do projeto, que eu de manhã abria o e-mail e já fazia assim... Ai, qual é a alteração que vai sair daqui hoje? Qual vai ser a ideia que vai sair? E na altura sofri imenso para fazer aquilo. Sofri imenso porque eu não me identificava com o tema. Ficava frustrada porque as fotografias parecia que não estavam bem, não estava perfeito.
e fiz o quadro. O meu cliente ficou super feliz, super, parecia um miúdo à frente do quadro no final, e vim para cá a pensar assim, ok, pronto, aquilo não, como é que eu ia dizer, eu não me identifico com o trabalho, mas está feito, o cliente está feliz. Passaram 3 anos, até que eu fui ver o álbum, olhei para o quadro e disse, a sério, eu fiz isto? Eu não consigo fazer isto já! Uau. Eu não consigo fazer isto outra vez! E demorou 3 anos até eu gostar daquela pintura. Uau. E isso é curioso, não é? 3 anos para mudar as nossas... Maturação interna, qualquer coisa. Não sei explicar o que aconteceu, Uau. mas eu agora olho para aquele quadro e digo isto. Porquê que eu nem sequer tirei fotografias do processo? Porque eu não estava a ver aquilo da mesma maneira. Esse projeto foi bastante marcante, mas entretanto tem outros por razões diferentes. Ok, estou aqui a ver o sinal do tempo. Eu tenho tanta coisa que ainda queria perguntar, Helena. Vamos falar assim sucintamente, Helena. Sim. Não sei, os maiores desafios que tu achas que um artista enfrenta, que tu enfrentas, que eu sei que nem sempre é fácil, imagino, ser humano nem sempre é fácil, não é? Enquanto artista tens de te expor, tens que te mostrar, não é? Há toda essa parte da vulnerabilidade também, de mostrares. Não sei, como é que tu lidas com isso? Ou se... O maior desafio, não posso falar pelos outros, cada um terá os seus, mas no meu caso fui ter demorado imenso tempo a acreditar que era possível. Ok. O maior desafio, o que me fez fazer algumas curvas no percurso, foi ter procurado, que é normal, não é? Acho que é uma atitude responsável, ter procurado formas sustentáveis de viver, ter procurado empregos que não eram ser artista o tempo inteiro, porque eu não acreditava que era possível, porque não tinha referências à minha volta e tinha conselhos sábios, claro, a pessoas que se preocupavam com o meu futuro e que sempre me aconselharam no sentido de ter uma profissão mais estável. Entendo. E eu tive profissões estáveis a nível financeiro, não é? Mas eu estava num estado muito mais instável do que estou agora, portanto, a nível emocional. Esse foi o desafio, foi não ter acreditado desde o início. Então talvez isso seria uma mensagem para passar também quem está a questionar um pouco esse caminho, não sei, como é que tu aconselharias? Eu acho que desde que as pessoas se comprometam, porque não é só... eu consigo fazer isto agora porque houve um compromisso muito sério da minha parte. Eu apareço quase todos os dias para trabalhar, esteja bem disposta, mal disposta, e apareço, seja para 1 hora ou para 10 horas ou mais, mas apareço e não fico a fazer... Isso é muito importante. Eu não consigo, eu não fico a fazer caixas e a pensar, meu Deus, Claro, e ninguém ajuda. É isso. Às vezes também aceitar ajuda, porque às vezes é mesmo preciso aceitar ajuda. E já houve momentos em que pude progredir mais rápido, porque felizmente tenho essa sorte, tenho sempre pessoas ali prontas a deitar a mão para quando eu pedir, que é uma coisa que eu também tive que aprender a fazer. Eu também sinto muito isso. Eu sei que há pessoas que nascem com uma certa aptidão, mas eu acredito que não é mais uma questão de talento, mas sim de paixão, de persistência, não é? De disciplina também. De compromisso, sim. Compromisso. A pessoa se comprometer, acredito que é possível, não é? Porque acho que quando não há o compromisso, depois começa a haver muitas distrações. Claro. E é fácil ceder a uma época má. A uma rejeição, a não, às dificuldades, e se houver o compromisso. E também as pessoas que estão à volta estão a ver. E há muitas pessoas à nossa volta que têm possibilidades de partilhar aquilo que sabem fazer para nos ajudar. Que
que também se sentem realizadas em ajudar os outros e que às vezes parece que há um monte de gente aí que anda à procura de gente para ajudar. Mas só que se nós formos orgulhosos e tivermos aquela necessidade de ter mérito total em tudo o que conseguimos, que eu pequei algumas vezes por isso, tinha muitas dificuldades em partilhar o mérito. Então, quando eu comecei a partilhar a minha visão, a ter mais à vontade para partilhar o que eu quero fazer e deixar de ter medo de partilhar, então comecei a ver que havia gente que me aparecia com coisas. Olha, eu tenho aqui estes livros sobre arte, queres para a tua biblioteca no ateliê? Pronto, quando dás por ti, tenho aqui estas cadeiras que vou despachar. Queres? Faço-te um preço mínimo. E pronto, com poucos recursos consegui montar as coisas. Acho que sim. E também, sim. Quando existe essa coragem de abrir a porta, não é? Depois acho que é sim, o caminho. de aceitar, sem ter medo que... Porque às vezes há aquele medo, se eu aceitar ajuda depois vão-me cobrar. Então e qual é o problema também se eu amanhã tu vais ter que ajudar alguém? Claro. Pronto, pode não ser até as mesmas pessoas. Claro. Helena, vou aproveitar para fazer mais 2 perguntas para ti. E estou curiosa, se pudesse ter assim um belo jantar, convidar 2 ou 3 artistas, mortos ou vivos, quem seriam e porquê? Essa pergunta. 2 artistas. Que tu admiras? Eu convidaria uma artista plástica, que eu acho que ela está muito próximo daquilo que eu pretendo, que é a Colleen Barry, que é uma artista americana. Eu gosto muito do trabalho dela porque ela, a nível da representação da figura humana, ela já está muito perto daquilo que eu quero atingir, então estou sempre a ver a tentar descobrir como é que ela faz. E outro artista seria um músico que é o Max Richter. Não sei se tu conheces, mas ele é um compositor e eu ouço muito quando estou a pintar. Foi-me dado a conhecer por uma pessoa muito querida. Talvez o Norberto conheça aquilo. Talvez, não sei, mas vale a pena espreitar. Ele compõe músicas que te levam, assim. Não é levam, é levam já muito. Que fazem enraizar. É isso. Boa. Boa. E os sonhos? O que é que tu esperas que o futuro traga? O que é que tu sonhas? O meu sonho é continuar a ver a minha família evoluir, os meus primos, os meus irmãos, que os meus pais continuam perto de nós durante muito mais anos e que eu possa continuar a pintar até o mais tarde possível, que isto possa ser uma atividade sustentável e que eu possa continuar a partilhar isto de uma forma ou de outra. Obrigada, Helena, obrigada mesmo muito por esta partilha, adorei ter-te aqui. Obrigada Gostava muito de continuar esta conversa. Eu espero mesmo que toda a gente que nos vai ouvir se possa sentir inspirada e que possam visitar o teu ateliê, que fica ali Pois é, fica ali na Cruz Vermelha, nos antigos armazéns da Madeira Wine, fica mesmo de frente. Portanto, estamos num ateliê agora até com uma área bastante ampla, portanto consigo ainda dar aulas num espaço fechado, por isso as aulas de grupo, estou a dinamizar aulas de grupo. E é só pintura a óleo ou também? Pintura a óleo neste momento, sim. Depois as pessoas vão praticando desenho, outras coisas no processo dos seus projetos e podem ir seguindo no Instagram, que está com o nome Helena Jardim Ateliê. Também tenho o site, mas está em construção. O Instagram está mais atualizado. E hoje visitei o teu ateliê, apaixonei-me. É um espaço lindo, mesmo super inspirador, portanto recomendo mesmo. Também é este espaço. Também é diferente, não é? Sim. Mas é muito bonito, gostei mesmo muito de conhecer e... Obrigada. Olha, desejo-te muito sucesso, a sério, porque tenho a certeza que vais ter, porque tu és isso, não é? Tu transmites isso e tens todo este mérito incrível. Estou muito apaixonada pelos teus quadros. Esta realmente eu adoro o teu autorretrato, estou mesmo apaixonada. Obrigada, fico feliz. Olha, obrigada.
Obrigada a ti. Obrigada a todos E que obrigada nos a estão a todos. ouvir e até a próxima.